Dia 19 de novembro. Capítulos de hoje: Marcos 3 e 4, Daniel 4. Marcos 3. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformada. Os inimigos de Jesus o observavam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-lo, pois era sábado. Jesus disse ao homem com a mão deformada: "Venha e fique diante de todos." Em seguida, voltou-se para seus críticos e perguntou: "O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la?" Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem: "Estenda a mão." O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. Jesus saiu para o mar com seus discípulos, e uma grande multidão os seguiu. Vinham de todas as partes da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do leste do Rio Jordão e até de lugares distantes ao norte, como Tiro e Sidom. A notícia de seus milagres havia se espalhado para longe e um grande número de pessoas vinha vê-lo. Jesus instruiu seus discípulos a prepararem um barco para evitar que a multidão o esmagasse. Havia curado muitos naquele dia e os enfermos se empurravam para chegar até ele e tocá-lo. E sempre que o viam, os espíritos imundos se atiravam no chão na frente dele e gritavam: "Você é o Filho de Deus!" Jesus, porém, lhes dava ordens severas para que não revelassem quem ele era. Depois, Jesus subiu a um monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhassem. E eles foram. Escolheu 12 e os chamou para seus apóstolos, para que o seguissem e fossem enviados para anunciar sua mensagem. E lhes deu autoridade para expulsar demônios. Estes foram os 12 que ele escolheu: Simão, a quem ele chamou Pedro; Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, Judas Iscariotes, que o traiu. Certo dia, Jesus entrou em uma casa e as multidões começaram a se ajuntar outra vez. Logo, ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. "Está fora de si", diziam eles. Então os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, disseram: "Está possuído por Beelzebu, príncipe dos demônios. É dele que recebe poder para expulsar demônios." Jesus os chamou e respondeu com uma comparação. "Como é possível Satanás expulsar Satanás?" perguntou. "Um reino dividido internamente será destruído. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesma se desintegrará. E se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, não pode se manter de pé, está acabado. Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Eu lhes digo a verdade: todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Esse é um pecado com consequências eternas." Ele disse isso porque afirmavam: "Está possuído por um espírito impuro." Então, a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo. Ficaram do lado de fora e mandaram alguém avisá-lo para sair e falar com eles. Havia muitas pessoas sentadas ao seu redor, e alguém disse: "Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e o procuram." Jesus respondeu: "Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos?" Então ele olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse: "Vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Marcos 4. Mais uma vez, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. Então ele entrou num barco e sentou-se, enquanto o povo ficou na praia.
Ele os ensinou contando várias histórias na forma de parábolas, como esta. Ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil, e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12 e os outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. Ele respondeu: a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para falar aos de fora, e de modo que, mesmo que vejam o que faço, não perceberão, e ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Então Jesus disse: se vocês não entendem o significado desta parábola, como entenderão as demais? O lavrador lança sementes ao anunciar a mensagem. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e a toma deles. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e, sem demora, a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, logo desanimam. As que caíram entre os espinhos apresentam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. As que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Em seguida, Jesus lhes perguntou: alguém acenderia uma lâmpada e a colocaria sob um cesto ou uma cama? Claro que não. A lâmpada é colocada num pedestal, de onde sua luz brilhará. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá à luz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então acrescentou: prestem muita atenção ao que vão ouvir. Com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado, pois ao que tem, mais lhe será dado, mais do que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus também disse: o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e, por fim, o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e o corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus disse ainda: como posso descrever o reino de Deus? Que comparação devo usar para ilustrá-lo? É como uma semente de mostarda plantada na terra. É a menor das sementes, mas se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves fazem ninhos à sua sombra. Jesus usou muitas histórias e ilustrações semelhantes para ensinar o povo, conforme tinham condições de entender. Na verdade, só usava parábolas para ensinar em público. Depois, quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo para eles. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada.
Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer! O Senhor não se importa. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Daniel 4. O rei Nabucodonosor enviou esta mensagem a povos de todas as raças, nações e línguas em todo o mundo: Paz e prosperidade. Quero que todos saibam dos sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes seus sinais, como são poderosas suas maravilhas. Seu reino durará para sempre e seu domínio por todas as gerações. Eu, Nabucodonosor, vivi em meu palácio com todo o conforto e prosperidade. Certa noite, porém, tive um sonho que me assustou. Enquanto estava deitado em minha cama, tive visões que me aterrorizaram. Por isso, mandei chamar todos os sábios da Babilônia para que me dissessem o que meu sonho significava. Quando todos os magos, encantadores, astrólogos e adivinhos vieram, eu lhes contei meu sonho, mas eles não foram capazes de me dizer o que ele significava. Finalmente, Daniel se apresentou diante de mim e eu lhe contei o sonho. Ele se chama Beltesazar, em homenagem a meu Deus. O espírito dos santos deuses está nele. Então, disse-lhe: Beltesazar, chefe dos magos, sei que o espírito dos santos deuses está em você e que não há mistério que não possa resolver. Agora diga-me o que meu sonho significa. Enquanto estava deitado em minha cama, tive este sonho. Vi uma grande árvore no meio da terra. A árvore cresceu e ficou muito alta e forte. Chegava até o céu e podia ser vista por todo mundo. Suas folhas eram verdes e novas, e ela era cheia de frutos para todos comerem. Animais selvagens viviam à sua sombra, e aves faziam ninhos em seus ramos. O mundo todo se alimentava dessa árvore. Então, enquanto eu sonhava, vi um mensageiro, um ser santo, que descia do céu. O mensageiro gritou: Derrubem a árvore e cortem seus ramos. Arranquem suas folhas e espalhem seus frutos. Espantem os animais selvagens de sua sombra e as aves de seus ramos. Mas deixem na terra o toco, com suas raízes, preso com um anel de ferro e bronze e cercado da relva verde, que seja molhado pelo orvalho do céu e viva com os animais selvagens em meio às plantas do campo. Durante 7 períodos, terá a mente de um animal selvagem em vez de mente humana. Por isso, foi decretado pelos mensageiros, foi ordenado pelos seres santos, para que todos saibam que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos do mundo. Ele os dá a quem quer, até mesmo à pessoa mais humilde. Beltesazar, esse foi o sonho que eu, Nabucodonosor, tive. Agora diga-me o que ele significa, pois nenhum dos sábios de meu reino foi capaz de interpretá-lo. Mas você pode fazê-lo, pois o espírito dos santos deuses está em você. Ao ouvir isso, Daniel, também chamado Beltesazar, ficou atônito por um tempo, atemorizado com o significado do sonho. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não se assuste com o sonho, nem com seu significado. Beltesazar respondeu: Meu senhor, gostaria que os acontecimentos prenunciados nesse sonho ocorressem a seus inimigos, e não ao rei. A árvore que o rei viu crescia e ficava alta e forte, chegava até o céu e podia ser vista por todo o mundo. Tinha folhas verdes e novas e era cheia de frutos para todos comerem. Animais selvagens viviam à sua sombra e aves faziam ninhos em seus ramos. Essa árvore é o próprio rei, pois o rei cresceu e se tornou forte e grande. Sua grandeza chega até o céu e seu domínio até os confins da terra.
Então o rei viu um mensageiro, um ser santo que descia do céu e que disse: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem na terra o toco, com suas raízes, preso com um anel de ferro e bronze e cercado da relva verde, que seja molhado pelo orvalho do céu e viva com os animais do campo por 7 períodos. Este é o significado do sonho, ó rei, o que o Altíssimo declarou que acontecerá a meu senhor o rei. O rei será expulso do convívio humano e viverá nos campos com os animais selvagens, comerá capim como os bois e será molhado pelo orvalho do céu. Viverá desse modo por 7 períodos até entender que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. As raízes e o toco, porém, foram deixados na terra. Isso significa que o Senhor receberá seu reino de volta quando tiver aprendido que o céu domina. Ó rei Nabucodonosor, aceite meu conselho. Pare de pecar e faça o que é certo. Deixe seus pecados para trás e tenha compaixão dos pobres. Quem sabe então o rei continuará a prosperar. Tudo isso, porém, aconteceu ao rei Nabucodonosor. 12 meses depois, ele caminhava sobre o terraço de seu palácio na Babilônia e disse: vejam a grande cidade da Babilônia. Com o meu próprio poder, construí esta cidade para ser o centro de meu reino e para mostrar o esplendor de minha majestade. Enquanto essas palavras ainda estavam em sua boca, veio do céu uma voz e disse: esta mensagem é para você, rei Nabucodonosor. Você não governa mais sobre este reino. Será expulso do convívio humano. Viverá nos campos com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Viverá desse modo por 7 períodos até que entenda que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Naquela mesma hora, a sentença se cumpriu e Nabucodonosor foi expulso do convívio humano. Passou a comer capim como os bois e foi molhado pelo orvalho do céu. Viveu desse modo até seu cabelo crescer como as penas das águias e as suas unhas se parecerem com garras de pássaros. Passado esse tempo, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu. Minha sanidade voltou, louvei e adorei o Altíssimo e honrei aquele que vive para sempre. Seu domínio é para sempre, seu reino por todas as gerações. Comparados a ele, os habitantes da terra são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo nem lhe dizer: por que fazes essas coisas? Quando minha sanidade voltou, também recuperei minha honra e a majestade de meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram e fui restaurado ao meu reino com muito mais honra que antes. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, glorifico e honro o Rei dos céus. Todos os seus atos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar os orgulhosos.